meus amigos, mais uma vez aqui para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, hoje vamos estudar o capítulo 11 do Evangelho, dando continuidade até, né? Nós começamos esse capítulo outro dia, o capítulo que tem como título Amar o Próximo como a Ti Mesmo. Hoje nós vamos ver os itens 11 e 12, que é aquela parte da instrução dos espíritos, né? E hoje, especialmente, nós temos duas comunicações falando sobre o egoísmo, sobre, mais uma vez, né, essa desconstrução do egoísmo que é necessária para a nossa evolução. A primeira comunicação é feita por Emmanuel, que dispensa apresentação, né? Foi o espírito mentor de Chico Xavier, ditou mais de 312 obras que contribuem para a bibliografia espírita, iluminando as percepções humanas ao trazer reflexões e vivências do plano espiritual. Ele revelou encarnações anteriores dele, né, para Chico e repassou para nós, como Públio Lentulus, senador romano, Nestório, judeu, escravo na Grécia, e Padre Manuel da Nóbrega, que também habitou aqui nas nossas terras, né, no Brasil, e diz, né, que ele está encarnado em São Paulo desde os anos 2000, também uma revelação feita por Chico. O item 11, então, começa essa instrução com essa comunicação de Emmanuel. O item 11 todo é uma comunicação de Emmanuel feita em Paris em 1861. Eu vou ler na íntegra e depois a gente pode refletir um pouco. Bom, ele começa dizendo o seguinte, Emmanuel: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, sendo obstáculo ao progresso moral. A gente lembra, né, que lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é a grande chaga da humanidade, e os espíritos respondem: orgulho e egoísmo. Emmanuel nos relembra isso aqui. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos. Ele está se referindo à Terra, ao planeta Terra, né, que o Espiritismo está reservado essa tarefa de ajudar o crescimento evolutivo do planeta. E ele diz que o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Esses grifos em amarelo são meus, tá? Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Vejam todas essas referências que Emmanuel vai dando à questão do egoísmo. E muito importante dizer que a gente tem que primeiro vencer a nós mesmos, ao invés de apontar dos outros, né? E Emmanuel continua dizendo: Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. Ele faz aqui uma ponte nesse episódio, né, onde Jesus é condenado e Pilatos, que não vê ali condenação,
mas lava as mãos e deixa que o Cristo seja crucificado. Então ele diz que o primeiro, quer dizer, quando Jesus, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro, que é Pôncio Pilatos, lava as mãos dizendo: que me importa? O problema não é meu. Condenaram, eu não tenho nada com isso. Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo. Por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixe que conduzam o suplício. Então, não toma posição, né? É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Esse antagonismo, né, entre a caridade e o egoísmo. Cabe-nos a vós, cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de estipar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Então, aqui eu trago um resumo, né, do que Emmanuel nos coloca sobre o egoísmo. Emmanuel vem dizer, né, que o egoísmo ele é o obstáculo ao progresso moral. É um monstro devorador de todas as inteligências, é filho do orgulho. É a negação da caridade, causador de todas as misérias do mundo terreno. Vencer a si mesmo é mais necessário que vencer os outros. É a lepra que não deixa o cristianismo desempenhar seu papel. Então, o que que Emmanuel está nos trazendo nessa instrução? Primeiro, que é preciso combater o egoísmo que começa dentro de nós. E ele diz que essa tarefa é mais árdua do que a gente vencer o egoísmo dos outros que nos afeta. Sim, porque quando o egoísmo do outro me afeta, eu sou vítima, e ser vítima sempre é uma condição boa, né? Porque eu estou vitimada, o outro é que foi egoísta comigo. Mas, quando eu sou egoísta e atinjo o outro, será que eu percebo isso? Será que eu me conheço suficientemente para entender que certas posições minhas, pensamentos, atitudes são egoístas? E Emmanuel diz, né, nos relembra como é importante esse processo dentro de nós, porque essa chaga da humanidade, ela é um obstáculo ao progresso moral. E não só o progresso de cada um, mas o progresso do planeta em si. Então, ele vem nos exortar, nos chamar a atenção de que o problema não é só nosso. A gente diz, ah, a vida é minha, o problema é meu. Não é bem assim. Nós fazemos parte da criação. Nós somos colaboradores de Deus, nós fazemos parte dessa criação e, portanto, a minha posição dentro da criação, ela é importante e fundamental. Portanto, para o planeta crescer, para o planeta evoluir, ele precisa da minha parte de contribuição. Ou eu também vou cair fora, né? Não vou poder mais ficar dentro desse processo. Ou eu entro no processo, assumindo a minha responsabilidade de colaborador, de co-criador,
ou eu vou ter que sair dessa jornada e deixar que os outros evoluem, porque eu não consigo mais acompanhar aquela jornada. E eu não posso impedir que o outro cresça, porque eu estou ali estagnado, estou ali me resguardando no crescimento. Então, é muito importante, né, essa exortação de Emmanuel, nos mostrando a nossa responsabilidade. Ele diz que isso, que o egoísmo é a lepra que não deixa o cristianismo desempenhar o seu papel. Portanto, ser cristão, para ser cristão, é preciso viver a caridade plena, como Jesus nos ensinou, e isso depende da gente vencer o egoísmo, porque ele mesmo coloca como um antagonismo entre a caridade e o egoísmo. O egoísmo nos impede de sermos caridosos. O egoísmo nos impede de evoluir moralmente. O egoísmo nos impede de colaborar para que o planeta evolua. Essa é a mensagem de Emmanuel. E ele diz, né, expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. Veja bem como ele termina essa, essa exortação, essa instrução que ele nos dá. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. Então, o planeta precisa da minha contribuição para evoluir. Se as pessoas que habitam o nosso planeta não expulsam o egoísmo, o planeta vai ficar estagnado também. Ele vai acompanhar a evolução das pessoas que ali estão. Portanto, o crescimento do planeta, ele vai de acordo com aquelas pessoas que ali estão encarnadas. Por isso que às vezes o processo pode ser mais lento, pode ser mais rápido, porque dependendo das pessoas, dos espíritos que ali habitam, vai fazer com que ele evolua, o planeta. Então, esse papel de colaboradores e co-criadores da criação é muito importante que a gente reflita. Aonde queremos ficar? Ou se queremos deixar o barco, largar o barco e acampar em outros que ainda estão estagnados, como eu, e que não querem crescer. É uma pergunta que temos que nos fazer a cada dia. E André Luiz, em Vivendo o Evangelho, ele nos traz na lição 135, titulada Como Alguém, alguns, é interessante que ele traz assim situações práticas da gente exercer a nossa caridade e vencer o egoísmo. Ele diz: você não vence o egoísmo, primeira coisa, né, de uma só vez. A gente não vai vencer o egoísmo assim, de uma hora para outra, mas pode alcançar pequenas e seguidas vitórias na vivência diária. É no dia a dia, praticando pequenos atos, que a gente vai vencendo o egoísmo aos poucos. E aí ele nos traz vários exemplos. Alguém na condução lotada está de pé e desconfortável. Ofereça o assento. Alguém na fila, uma fila qualquer, diz ele, está aflito, ansioso. Cede à frente. Se você não está tão ansioso assim, o outro está precisando, deixa ele passar na sua frente. Alguém na sala de espera está impaciente, mais que você, precisando mais, dê o seu lugar. Alguém à mesa está com mais fome, deixa essa pessoa se servir primeiro e depois você se serve. Alguém no escritório é inexperiente, não sabe fazer aquela tarefa que você já sabe, né? Forneça os detalhes, ajuda essa pessoa. Alguém na calçada estreita está com pressa. Afasta, chega para o lado, deixa essa pessoa passar, sem barulho, sem estresse, deixa ele ir.
Alguém na rua pede-lhe uma informação, um favor, uma informação, atenda. Dá a informação dentro do que você pode, do que você sabe. Alguém no trânsito insiste com a buzina, né? Quantas vezes está ali, o cara está buzinando, está querendo passar, está querendo estressado. Deixa ele passar, para que você vai ficar disputando? Deixa ele ir, deixa ele fazer o caminho dele. Alguém no clube está sem ambiente, está lá isolado, sozinho. Vai lá, facilita a situação. Se chega, conversa. São atitudes simples, diz André Luiz, tidas à conta de boa educação, mas realmente são os primeiros passos no campo da solidariedade. Se alguém, esse alguém que está ali precisando naquele momento, André Luiz diz, é o amigo que o ajuda a vencer o egoísmo. Atitude simples, né? Quando a gente diz, não tem nada que eu possa fazer, André Luiz está dando aqui várias dicas do que a gente pode fazer. A outra mensagem, a outra instrução de outro espírito é dada por Blaise Pascal, numa cidadezinha da França, que chama Sens. Blaise Pascal, para mim, era menos conhecido, né? Não sei para vocês, então eu trago aqui um pouquinho de quem foi Blaise Pascal. Ele viveu 39 anos apenas, era francês, né? De 1623 a 1662. Ele era um gênio precoce nos campos da geometria, da física, da filosofia e literatura. Portanto, ele tinha uma inteligência muito rara e muito desenvolvida. Ele desenvolveu muito a inteligência dele, gostava dessa parte aí das matemáticas, da física, e depois se dedicou também à literatura. Ele teve uma experiência onde ele viu a morte de perto. Ele teve um acidente ali, quase, né, que ele desencarna, e a partir dali, quando ele viu a morte de perto e não morreu fisicamente, né, ele passou então a dedicar-se a questões religiosas. Isso foi um insight, né, para que ele se voltasse às questões do espírito, mais do que ele vivia muito mais no lado intelectual e passou a dedicar mais à questão moral a partir dessa experiência. Então, diz que ele escreveu 18 cartas provinciais que foram condenadas pela igreja. O conteúdo das cartas provavelmente não era nada que agradava à igreja na época, porque com certeza ele ali colocava algumas condições equivocadas, né, praticadas na época que a igreja não gostou. E para ele, né, diz que amar era para ele a melhor forma de crer. O amor para ele, a vivência da caridade, e toda essa mensagem a gente vai ver agora no item 12 do Evangelho, né, que ele traz, e Kardec coloca aqui, ele traz essa mensagem do amor muito forte para nós. Ele desencarnou jovem, tendo sofrido 4 anos de enfermidade. Diz que ele pediu, né, para um escrito que ele estava fazendo, ele pediu à espiritualidade que lhe desse 10 anos para ele poder acabar essa obra, mas disse que ele só teve 4 anos e que foi 4 anos bastante sofridos na enfermidade, de bastante dor, e ele não conseguiu terminar a obra. Ela ficou incompleta, segundo o plano material, né? Enquanto espírito desencarnado, né, depois já que ele está desencarnado, ele colaborou com diversas mensagens na codificação. Ele trabalha na codificação e tem mensagem no Livro dos Médiuns, aqui no Evangelho, em vários momentos, no Livro dos Espíritos, ele se manifesta colaborando com essa equipe que, junto com o Espírito de Verdade, ajuda na codificação feita pelo nosso querido Allan Kardec. Então, esse foi Blaise Pascal, e uma breve passagem, né, para a gente saber quem é que está falando com a gente. Então, nesse item 18, lá em Sens, numa cidade da França, em 1862, ele dá a seguinte comunicação: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade.
Vocês veem o tema do amor para ele como é forte. Mas para isso é necessário largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Então, ele vem falar do endurecimento do nosso coração, ou seja, dos sentimentos, né? Ele continua dizendo: a rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, que jamais ele se repudiava ou se recolhia, ele não repelia aquele que o buscava. Fosse quem fosse, socorria sim o nosso mestre maior Jesus, ele socorria a mulher adúltera, o criminoso, nunca temeu a sua reputação, que a sua reputação sofresse, porque ele estava acolhendo essas pessoas que eram aquelas pessoas marginalizadas na época. Quando. Aí ele faz uma pergunta para a gente, né? Quando o tomareis por modelo de todas essas ações? Ele mostra essas ações de acolhimento de Jesus aos marginalizados, aos mais pobres, aos aqueles que estavam na periferia, né? E E ele diz: quando que a gente vai aprender a ser assim também como Jesus? Se na terra a caridade reinasse, diz Pascal, o mal não imperaria. Fugiria envergonhado, o mal, né? Ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certos. Então ele ressalta, né, como a caridade, que se o mundo todo vivesse plena caridade, o mal não existiria, não teria espaço, né? Quando a gente dá um sorriso para aquele que vem mal-humorado, a pessoa fica até sem graça, não é assim? Então, o mal contamina, mas o bem também contamina, e a gente tem que contaminar o mundo com o bem. É isso que Pascal está querendo nos dizer. Começai vós por dar o exemplo. Olha só, primeiro nós, né? Nós somos os primeiros a dar o exemplo, ficar esperando o outro. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo da justiça. A Deus que todos os dias separa do seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos juntas, de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira que vencerá o mais esperto, né? Aquele lema da sociedade, né? E eu trago essa figura, o egoísmo e o orgulho andam juntos, eles destroem tudo que passa. Então, essa contaminação do egoísmo e do orgulho precisa ser substituído pela contaminação do bem. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Porque dentro da própria família, muitas vezes, a gente vive situações egoísticas ao extremo, com os nossos familiares. Começando, né, na nossa primeira comunidade, que é a família. E, nessa questão de família, André Luiz nos ajuda a refletir com essa lição 136, que tem como título Egoísmo em Família. Veja bem o que André Luiz faz a gente refletir. Ele diz: anote sua conduta na intimidade doméstica, no lar, né, no dia a dia da família. Você dialoga com os filhos, tá bom, você dialoga com os filhos, mas o que lhe interessa? Ou seja, você conversa aquilo que você quer, aquilo que é do teu interesse, não, muitas vezes, do interesse dos filhos. Você ouve a esposa, mas faz o que você quer. Você até escuta, mas no fundo você faz o que você quer. E assim pode ser ouvir o marido e faço o que eu quero, ouço o filho e faço o que eu quero, ouço minha mãe, mas eu faço o que eu quero.
Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Isso que André Luiz quer nos dizer. Conversa com a família, mas não aceita as contendas, as divergências. Você até conversa, está ali presente, mas dentro de você não está aceitando nada daquilo. Você resolve os problemas, mas não escuta ninguém. Você resolve por si mesmo. Faz o que você quer, vai resolvendo. Não quer saber se as pessoas estão de acordo ou não com as suas resoluções. Provê o sustento do lar. Não falta nada na minha casa, feijão, arroz, açúcar, não. Mas só o que você aprecia. Você compra até nos mantimentos o que você gosta, não o que o outro gosta. Planeja a viagem de férias, mas escolhe o roteiro. É você que escolhe, vai para onde quer, você que decide, é você que faz tudo o que você quer. Admite mudanças na casa, mas segundo o seu critério. Ah, tá bom, vou mudar o quarto daqui para cá, móvel daqui para lá, mas sou eu que mando, sou eu que decido. Não quero saber o que que os outros pensam. São atitudes pequenas que André Luiz nos coloca, gente, mas que, se a gente refletir, muitas vezes a gente faz isso, né? A gente faz aquilo que a gente quer, sem perceber o que que a família quer, o que que os outros gostam. Concorda com sugestão, mas as que lhe agradam. Ah, tem várias sugestões, mas eu vou acolher o quê? Aquela que mais me agrada, aquela que eu não gosto, eu deixo de lado. Passeio com a família, mas eu que escolho a diversão. Aonde ir? No cinema, no teatro, no parquinho, eu vou, na verdade, aonde eu quero ir, não aonde o outro gosta ou quer ir. Claro que você tem amor pelos seus, ninguém duvida disso, né? Mas cuidado com o egoísmo, diz ele, contaminando as possibilidades do bem, porque muitas vezes a gente faz essas coisas sem nem perceber que a gente está fazendo e que não está vendo a necessidade daquele que está do nosso lado. O pão é essencial na mesa, sem dúvida, né? Contudo, ao sofrer o ataque do mofo, embora continue a ser pão, é nocivo ao uso. Olha lá. Então, tudo bem, o pão é necessário, mas se eu não o utilizo bem, e se eu deixo ele para lá, ele vai mofar e não vai servir mais. E vai ser até nocivo. Então, muitas vezes, eu posso estar ali mofando na família e não fazendo aquilo que eu devo fazer. Não percebendo o quanto eu posso ser de alimento para os meus familiares. E assim, esse foi o nosso estudo de hoje. Esse estudo foi apresentado no Centro Espírita Caravana do Conselheiro, na reunião de quinta-feira à tarde, e que estou aqui partilhando com vocês, principalmente para aquelas pessoas que não puderam estar presentes e agora podem, assim, ouvir aí, né, essas instruções hoje de Emmanuel e de Pascal sobre essa grande chaga da humanidade que é o egoísmo. Fiquemos todos com Jesus, pedindo a sua proteção, o seu amparo, para que o Pai possa sempre nos conduzir da melhor maneira possível, para que vençamos essa grande chaga do egoísmo e colaboremos para a evolução do planeta através da nossa evolução, daqueles que nos cercam. Assim seja, fiquemos todos com Jesus. E até a próxima.